de Biamacatinga. Quarentena. Já fiz vídeo aqui com esse tema, não especificamente, vai ser o tutorial do vídeo. Então, o que é a quarentena, de onde vem, para que serve, quem usa, muito comum na saúde. Claro que usa também na parte de agropecuária, um pouco mais para a pecuária, menos para a agricultura. Do que se trata? Não quer dizer que é 40 dias. Tem que ficar bem claro aqui. Porque assim, eu vejo o pessoal discutindo outro dia no grupo do WhatsApp e eles pensavam que é 40 dias que o organismo vivo tem que ficar isolado. Na verdade, também não se trata de isolamento. Tem algumas coisas. No fato, usa mais a reclusão. Mas vamos pegar como exemplo quando em 2019, final do ano, acontece o primeiro caso de síndrome respiratória causada pelo coronavírus, naquela Covid-19, no ano 2019, coronavírus, a família coronaviridia tem vários vírus, são diferentes tipos de vírus, e brasileiros que estavam em Wuhan, na China, como foi o local que desencadeou a doença, que acabou virando uma pandemia. Isso é um conceito muito técnico, muito usado na área de saúde, mas não quer dizer que vem da saúde. Endemia, epidemia, pandemia, tudo isso foi adotado pela saúde, mas vem de longe. Fato é que as pessoas ficaram num hotel na base da Força Aérea Brasileira, lá no estado de Goiás, próximo de Brasília, e eles ficaram um período, não foi muito grande não, em torno de 10 dias. Ou seja, o que entende-se como quarentena? É o período que um organismo que provavelmente, era o caso dos brasileiros, tinha tido contato com pessoas com a doença, deveria ficar em um ambiente para fazer teste, tanto na chegada, na entrada desse processo chamado quarentena, e depois do período de incubação, vamos imaginar, do ciclo de vida do vírus, nesse caso, as manifestações, tudo que acontece, faz-se outro exame sorológico, claro, rastreamento, é uma técnica, e detecta-se as pessoas, sim, são soro positivo para tal doença. No caso, quando negativou, as pessoas foram liberadas, então não foi 40 dias. Mas se a gente for para a antiguidade, vamos imaginar o século, se reportar o século XIV, esse termo acontece onde é a Itália, não era nem Itália do jeito que a gente conhece hoje. Quando os navios chegavam, aportavam, as pessoas tinham que ficar 40 dias, o termo era isso. Na época não tinha o conhecimento que existe hoje. 40 dias, sim, isolada. Então a quarentena, ela aplica-se agora, quando eu falei, foi a questão de abelhas, e eu tive prejuízo. Entendo, para acontecer isso, você tem que ser, no caso, abelhas nativas, abelhas indígenas, abelhas neotropicais, tem que estar distante, no mínimo em linha reta, 2.000 metros, ou seja, 2 quilômetros. Se pensar no caso das aves, tem que estar distante 6 quilômetros. É quase impossível, porque em torno disso sempre vai ter abelhas. Para que isso? Ou você manter ali as abelhas confinadas. Aí seria isolamento, já não seria quarentena, pode ser o período. Para observar se algumas doenças, ou doenças de um local de onde essa abelha foi retirada, não perpassa, não vai ser transmitida às abelhas do local onde ela foi introduzida. Isso deveria ser feito com todos os animais, com todas as plantas, mas isso não, na prática não funciona. Até funciona, mas de modo geral só para os casos mais sérios. Por exemplo, os rebanhos no Brasil, a febre aftosa diz que é causada por um vírus, que acontece muito comum no gado bovino, mas tem em vários outros animais. Ela está erradicada do território nacional, só que os países vizinhos, provavelmente aqui da América do Sul, vai possuir. Então, se entrar um animal, se vir um animal de outro país, que o caso da doença seja registrado, tem que esse animal passar por um período que não é 40 dias, é o ciclo de vida do vírus. É o período do contato, o possível contágio do animal, que o animal teve, vamos pensar uma vaca, até o período de incubação, todo o período de desenvolvimento da doença, da virose, que é a aftosa. Passado isso, o animal é liberado para seguir junto com o rebanho. É assim que funciona. Então, para abelhas,
a questão seria o isolamento ou reclusão. O isolamento tem casos de doenças que demoram muito tempo, demora meses, anos, então depende muito. O isolamento é quase eterno. E a reclusão é mais do que a quarentena. A reclusão, do modo geral, faz-se em várias situações, quando desconfia que o organismo, caso for humano, ser humano, está com doença, tal doença, ele vai ficar isolado e trata só os médicos profissionais de saúde que tratam. Por exemplo, vou pegar um exemplo, ebola, uma doença, uma virose que aconteceu há um tempo atrás. Os profissionais eram um aparato de guerra. Até para transportar numa aeronave, o indivíduo era isolado, não tinha contato com o restante da tripulação, e a aeronave, quando chegava, ela passava por processo eu diria que desinfecção, de uma série de coisas, e ele era transportado tipo quando fosse um quarto de UTI, e quando chegava também ficavam isoladas as pessoas para entrar, ele entrava com proteção absoluta para não ter contato nenhum. Então isso é que é o isolamento absoluto, que é uma reclusão também. Tratado pode ser dependendo da situação. Então fique bem claro que o isolamento não é a mesma coisa de quarentena, e a reclusão também não é muito parecido. Normalmente o pessoal faz confusão, porém quarentena para aplicar-se às abelhas fica muito difícil, pelos fatos aqui apresentados. Muito difícil você estabelecer. Como é que você vai estabelecer? E aí fica aquela questão a mais, só se as abelhas estiverem confinadas. Tem que passar pelo confinamento. Por quê? A abelha vai a campo, ela está colocando mesmo, como eu falei, quase impossível para abelhas nativas, 2 km de distância, abelhas a 6 km de distância de onde tem abelhas. Elas visitam, mas nesse intervalo, elas vão visitar flores. Se a colônia que você desconfia que ela está portando alguma doença, está com alguma infecção, ela vai visitar as flores, vai deixar os patógenos, e a outra abelha, seja nativa ou seja de outra criação, que visitar aquela flor, com certeza se contamina. Então, quarentena para abelhas, por nessa questão, fica muito difícil, a não ser o isolamento. Aí é isolamento absoluto. E as doenças? A maioria das doenças, algumas são visíveis, que é as causadas por outros animais, causada por alguma coisa que seja visível. Maioria não, uma boa parte são micro-organismos, não dá para enxergar. Logo fica só com o exame laboratorial, que não é fácil, no modo geral não são feitos, tem que deixar isso bem claro, só foi um estudo, alguma coisa assim, encontrar, por exemplo, pode-se observar sintomas que podem, vamos pensar, o criador dizer, olha, é CPE, CPA, pode até ser, mas pode ser outra coisa. Então tem que ir para o laboratório, no modo geral isso não acontece. Então entenda, quarentena é um processo que, se a gente reportar o século XIV, sim, é 40 dias de isolamento, mas a gente está falando que é um processo, é um tempo que se observa, um processo, um ciclo de vida de um patógeno, para poder aquele ser que você introduziu no novo ambiente, ele possa ser liberado e se juntar com os demais. Dito isso, a gente fecha por aqui. Fico à vontade para questionar à vontade, perguntar, entendendo, tá? Pode ficar à vontade, que o canal é isso. Não sei se esclareci bem, mas acho que era isso.